Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 diz assim: E chegaram a outra margem do mar, província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntaram-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma manada de porcos. Tendo aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. Somente até aí se assente adorando a Deus. Irmãos, estamos em um culto de missões, e eu tenho uma mensagem missionária para essa noite, aos nossos corações. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Jesus foi o maior missionário que já existiu na face da terra. Deus, ele, quando decidiu fazer uma oferta para a igreja, ele poderia ter ofertado o céu, mas ele achou pouco. Ele poderia ter ofertado Gabriel, mas ele achou pouco. Miguel, arcanjo, anjo, querubim, serafim, tudo isso ele podia ter ofertado à igreja, mas ele achou pouco. E sabe o que ele fez? Ele ofertou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante o amor de Deus. E às vezes, quando nós vamos ofertar alguma coisa para Deus, seja uma oferta de nível material, como uma oferta de louvor, de adoração, às vezes nós ofertamos tão pouco, somos tão negligentes, sendo que Deus, quando vai nos ofertar, Ele oferta o próprio Filho, e o único Filho. Isso é maravilhoso, é até interessante. E Jesus vindo, o intuito principal de Cristo não era ser famoso, embora ele teve fama. John Lennon caiu na besteira de dizer: os Beatles serão lembrados para sempre e Cristo será esquecido. Pergunta para um menino de 12 anos quem foi John Lennon, vai dizer: sei lá. Pergunta para um menino de 12 anos quem foi Jesus Cristo, ele vai dizer: é o único e suficiente Salvador. Mas o intuito principal não era ganhar fama, mas Jesus Cristo foi famoso. Não era ganhar seguidores, Jesus Cristo ganhou seguidores, muitos o seguiram. O intuito principal de Cristo também não era realizar milagres, embora só depois que ele ressuscitou, ele fez tantos milagres que, se ajuntasse todos os papéis do mundo para escrever, ainda assim não caberia. Estou falando de 40 dias somente de ministério. Imagine o que ele não fez em 3 anos de ministério. Então, Cristo, ele fez uma grande obra, mas o seu maior objetivo era arrancar o pecador das garras do inferno. E nós estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja. Todo mundo já viu falar sobre o endemoniado gadareno, que assim diz a epígrafe do texto em Marcos capítulo 5. Era um homem terrivelmente possesso. Esses dias eu estava meditando, lendo a Bíblia Sagrada,
E mente de pregador, pode ter certeza, irmão, não é normal. Se um psicólogo conversar 1 hora com um pregador, ele sai de lá procurando outro psicólogo para se consultar. Eu tenho certeza disso. Mente de pregador não é normal, e tem hora que a gente mergulha dentro do texto bíblico e Deus leva a gente longe. Um dia eu estava em uma vigília e alguém foi convidado a dar uma palavra, e ele deu uma palavra tremenda. Alguém chegou em mim e disse: nossa, depois de uma palavra dessa, o que é que o pregador vai pregar? Eu falei: se preocupe não, essa fonte aqui é inesgotável. Daqui tem jorra, e todo dia coisa nova. Todo dia tem coisa nova. Então aqui é uma fonte inesgotável, um oceano sem fundo, que dá para você mergulhar. E nós vivemos, irmãos, no raso porque queremos. Há uma geração na superficialidade porque quer. Aleluia. É tão fácil, é só mergulhar e ir no mais profundo. E o desejo de Deus sempre foi levar o cristão para o fundo. Você vai ver em uma visão de Ezequiel que a cada 1000 côvados que aquele varão levava Ezequiel adentro, ele ia se aprofundando até que não dava mais pé. Então Deus quer você assim. Chega de ficar com água só nos artelhos, chega de ficar com água só nos joelhos ou só nos lombos. Está na hora de mergulhar, está na hora de ir ao profundo. Deus quer te levar ao profundo com Ele. Mas quem se aprofunda com Deus, irmão, aos olhos da sociedade vira maluco, vira maluca, doido, doida. Mas pode ter certeza de uma coisa: onde Ele está, está Deus. Onde Deus está, está Ele. E oh, coisa boa é andar com Deus. Aleluia. Para quem perece é loucura as coisas de Deus, mas para crente que vai morar no céu, nós entendemos que é poder de Deus. Glória. E eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando, eu tenho uma filha vai fazer 5 anos de idade agora, dia 11 de setembro, e a minha esposa está grávida de 5 meses. Está vindo aí um rapazinho, tem um casal, bênção de Deus. E eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando, uma família que, obviamente, o casal se casou, tiveram filhos, e a criança crescendo, os pais levando a criança para passear, comprando roupinha, brincando, olhando para aquele bebê com cara de bobo. Eu imagino que na fase da adolescência desse rapaz, porque é na adolescência que os adolescentes começam a dar brechas para o inimigo. E eu imagino essa criança entrando na fase da adolescência e começando a ficar rebelde, e o inimigo achando brechas ali. Uma legião é enviada do inferno para aquela província, e esse negócio de legião, de principado, potestade, isso é muito sério. Isso não precisa nem você ser cristão para você entender isso. Você já parou para pensar que tem lugar que vira uma boca de fumo que parece que se eterniza ali? Morre traficante, muda traficante, aleluia, sai dali aquele povo corrido, vai morar em outro lugar. Daqui a pouco os que crescem ali naquela mesma casa passam a traficar também. Você já parou para pensar nisso? O que é isso? É uma legião de demônios que se instala naquele lugar. Uma certa feita, aqui na cidade cristalina de Goiás, eu sempre pregava lá. Tinha uma curva que em menos de 1 ano morreu mais de 10 pessoas de acidente de carro na mesma curva. O que é isso? Um principado se instala e ali ele vai ceifando vidas de pessoas. Os pastores pegaram óleo ungido, entraram em uma campanha de jejum e caminharam naquela BR orando e repreendendo. Nunca mais morreu ninguém naquela curva. O principado teve que bater em retirada, porque só existe alguém aqui na terra que pode repreender principado, potestade e legião de demônio. E esse alguém está aqui me assistindo pregar. É a igreja de Cristo Jesus. Nós temos autoridade para isso. E o que acontece? Um principado é enviado para aquela província, uma legião de demônios, e eles vão procurar alguém para usar. E é claro que ele vai usar quem dá brecha. Imagina esse adolescente, se fosse nos dias de hoje,
mexendo em sites de pornografia. Se fosse nos dias de hoje, esse adolescente dizendo para o pai que ia para a escola, mas saindo com os amigos. Essa adolescente, se fosse mulher, dizendo que ia para o passeio da escola, ia fazer um trabalho de escola, mas indo para a casa dos coleguinhas, beber, se prostituir, etc. Não sei o que esse rapaz estava fazendo, mas uma coisa eu sei: o inimigo encontra brecha e entra nele. Imagina esse rapaz ficando possesso de uma legião de demônios. Naquela época não se expulsava demônio como se expulsa hoje. Não havia autoridade no nome de Jesus, que hoje eu imagino chamando os pais daquela criança, e os pais indo lá e sem ter o que fazer ali, aleluias, com o tempo, o menino dormindo e acordando normal. E os pais: o que foi, menino? O que aconteceu? Não sei, não lembro de nada. Passando-se uns 3, 4 dias, o inimigo se apoderando novamente desse jovem. E agora ele não fica mais um dia endemoniado ou uma tarde, ele fica 2, 3 dias endemoniado e volta ao normal. Os pais sem entender aquilo, aleluias. Passa mais um tempo, a legião se apodera de novo, só que agora os demônios não saem. Agora esse jovem fica perturbado, esse jovem fica atribulado. É um demônio atrás do outro. Legião é assim: sai um, entra outro, sai um, entra outro, porque estão ali. Uma legião é cerca de 11 mil demônios, para você ter ideia. E uma legião se apodera daquele rapaz. Aquele rapaz está perturbado, miseravelmente perturbado por uma legião de demônios. Sabe o que ele faz? Obviamente ele vai fugir de casa. Os pais não aguentam mais, a polícia vem prender o rapaz, coloca a algema. A Bíblia diz que ele quebra a algema. Prendem com grilhões. Grilhões é uma algema mais reforçada, de aço, bem grossa, e ele faz os grilhões em pedaços. Não deixe nada tirar sua atenção da mensagem, querido. Deus tem uma palavra para você. Aleluias. E ele fazia os grilhões em pedaços. Ele foge de casa, miseravelmente endemoniado. Ele começa a habitar em regiões de montanhas, e lá ele começa a gritar. Imagine você, de tardezinha, quando o sol está se pondo, quando começa já a fazer menos barulho sobre a face da terra, aquele rapaz em cima de uma montanha gritando. Ele se cortava, ele se retalhava, aleluias. Agora imagine comigo o desespero dessa família, o pai, a mãe dessa criança, olhando para essa criança, aleluia, dizendo: Deus, onde foi que eu errei? Eu pensei que meu filho ia ser um profeta, eu pensei que o meu filho ia ser um servo de Deus, eu planejava ver o meu filho sendo um doutor, um médico, um advogado, qualquer coisa, Pai, menos isso. Deus, tem misericórdia da minha família. E esse rapaz a cada dia piora mais, ele vai habitar no cemitério. A Bíblia diz que ele dormia nos sepulcros. Obviamente esse rapaz comia pedaços de gente morta. Pense num rapaz desesperador, era esse. Pense aquele rapaz que você queria encontrar o Satanás na sua frente, mas não queria encontrar ele. Era esse rapaz. Pense, irmão, comigo, alguém que se machucava todinho de pedra, alguém que ficava obviamente uivando em cima das montanhas, alguém que dormia dentro de sepultura e comia resto de gente morta. Você queria encontrar uma pessoa dessa na sua frente? Tô fora, irmão. Tem gente aqui que quando vê um cidadão igual eu andava há mais de 15 anos atrás, com um bermudão da Ciclone, um boné à barreta, um cordão de prata, quando vê, se tiver oportunidade de virar a rua, vira na hora. Imagine se encontrasse com um rapaz dessa natureza. Esse homem, ele era terrível, ele era o terror daquela região. Aquela região de Gadara era situada em Decápolis, conjunto de 10 cidades. Decápolis, conjunto de 10 cidades. Um jovem só, possesso por uma legião de demônios, era o terror de 10 cidades. Ele apavorava 10 cidades. Eu lembro quando eu era pequeno, me lembrei de algo aqui. Lá perto de casa tinha um senhor de idade que todas as manhãs ele subia com um saco nas costas, e quando era de tardezinha ele descia. Quando a gente era menina, a gente brincava muito de patins, bete, carrinho de rolemã, futebol,
biloca, peão e etc. Cada brincadeira tinha as suas épocas, mas uma coisa era certa: a minha mãe e a mãe dos meus amigos colocaram na nossa cabeça que aquele velho que subia com o saco era o velho do saco, e ele carregava criança desobediente, e a gente morria de medo daquele velho. Lá na QNQ 5 na época, quando aquele velho subia, que os meninos estavam brincando ali, alguém gritava: olha lá o velho do saco, irmão, todo mundo saía correndo. Aí alguém falava: ele já foi, e todo mundo voltava para brincar. Quando era de tardezinha, quando o velho do saco apontava lá em cima descendo, alguém dizia: olha lá o velho do saco. Só via, a gente morria de medo daquele velho. Nada me tirava da minha cabeça que naquele saco tinha umas 2 ou 3 crianças. Então a gente morria de medo. Então, quando a gente estava desobedecendo a mãe, o pai, minha mãe dizia: menino, se tu não ficar quieto, eu vou deixar você dormir na rua hoje, e o velho do saco vai vir e vai te levar. Irmão, eu falava: não, mãe, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Morria de medo. Eu imagino essa situação acontecendo mais ou menos aqui, a mocinha com 12 anos de idade querendo namorar. Porque hoje, irmão, tá demais, não tá, irmão? Tá demais, não tá? Aleluia, que Deus tenha misericórdia da nossa geração. A moça tem 12 anos de idade, já põe um vestidinho bem curtinho, coladinho, já quer sair por aí namorando um e outro. O rapaz da mesma forma, irmão. Aleluia, que Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Aí o que acontece, irmão? Eu imagino a moça de 12 anos querendo namorar, a mãe chegando em casa: que história é essa, menina, que tu tá querendo namorar? Se tu vier com essas conversas pra cá, eu vou te pôr pra fora de casa, porque enquanto tu estiver na minha casa, tu faz o que eu quiser, mas se tu continuar com essas bagunças aí, eu vou te pôr pra fora de casa. Aí tu vai ter um encontro com um gadareno, aí você vai ver: não, mãe, que história é essa? Namorar não, eu tô querendo a vassoura pra mim limpar a casa. Cadê a louça? Tá limpa? Eu vou limpar. Aleluia. Eu acredito que o terror de Decápolis era aquele rapaz, mas estava chegando um ali que é maior do que o terror de Decápolis, que é maior do que legião de demônio, e esse alguém era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus era um missionário nato. Jesus era tão missionário que um dia ele está cansado, sendo homem, as suas forças são poucas, fisicamente falando, ele está cansado mesmo, assim como eu e você cansamos quando trabalhamos. E Jesus fala para os discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que ele queria fazer naquele momento. Ele entra e, cansado, Jesus deita na polpa do barco e dorme. E quando Jesus dorme, você lembra daquele negocinho bíblico? Como é que a gente sabe se o Espírito é de Deus ou não? Peça para a pessoa falar que Jesus Cristo veio em carne. Alguém endemoniado jamais admitirá que Jesus veio em carne. Por quê? Porque os demônios não admitem que um homem em carne venceu eles. Mas admitindo ou não, Jesus em carne venceu o inferno. Jesus em carne venceu a morte. Jesus em carne venceu, aleluia, toda a legião de demônio, todo o principado, toda a potestade. Jesus é o máximo, aleluia. E se até hoje os demônios se negam a dizer que Jesus veio em carne, é sinal que os demônios subestimaram Jesus em carne. E todo mundo sabe aqui que principados se instalam nos ares e eles mexem no tempo. Principado mexe no tempo. Um dia lá em Barreiras, Bahia, o céu fechou, que eu falei: pastor, vai cair uma chuva hoje que não vai dar para ter culto não. Ele disse: não vai cair um pingo de água aqui. Eu falei: como assim, pastor? Ele falou: todo dia de tarde aqui é desse jeito, fecha tudo aqui, relampeia, parece que vai cair um toró danado, mas não cai um pingo de água. Chove lá para as bandas de Luiz Eduardo Magalhães, mas aqui não chove. Eu falei: que é isso, pastor? Se não chover hoje, daqui a pouco o céu limpou, irmão, que não tinha mais uma nuvem. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu parei para pensar: é um principado que se instalou naquela cidade e não quer deixar chover, irmãos.
E eu pensando nisso, irmãos, eu fiquei meditando nesse texto. Jesus está dormindo, Jesus está indo em direção a Gadara. Tem uma legião que comanda Gadara. Quando aquele principado entende que Jesus está vindo, ele aproveita a ocasião. E quando eles veem Jesus dormindo, eles subestimam a Jesus, mexem no tempo, começa uma tempestade terrível. As águas começam a se agitar, o vento começa a soprar, e Jesus está ali deitado, dormindo. Agora, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é: se Jesus dormiu porque estava cansado, ele acordou quando o barco começou a balançar, porque Jesus estava em corpo humano. Ele dormiu porque estava cansado, então ele acordou. Mas por que ele não se manifestou? Porque ele esperava uma atitude dos discípulos. Eu tenho andado com eles, eu tenho feito milagre diante deles. Eles já estão com a fé de Jó, quer ver? Jesus esperava, irmão, só que o que Jesus esperava, ele não viu. Mas eu tenho para mim, na minha mente de pregador, que o que Jesus esperava é que os discípulos olhassem para ele na hora que a tempestade começou a vir e dissessem: tempestade, fica no lugar de vocês, não se movimente demais não. E a tempestade se movimenta. Eu estou falando para vocês ficar no lugar de vocês, aleluia, porque eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele se levantar dali, o negócio vai ficar sério. Mas não foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Eles começam a jogar algumas coisas do barco para fora. Daqui eu já entendo outra coisinha. Sabe por que Jesus permite tempestade na vida de crente? Para gente colocar algumas coisas que estão desagradando a ele para fora. Quando a tempestade vem na vida do crente, né, irmão? Se ele gostava de uma mentirinha, ele começa a se policiar. Se ele não está dando dízimo, ele começa a dizimar. Se ele não está orando muito, ele começa a orar. É só a tempestade bater, irmão. É só a tempestade bater. Aí já começa logo: será que ele está... Oh, meu Deus, o que está desagradando a Deus em mim? Oh, Jesus, me ajuda a melhorar, meu Deus. É só a tempestade bater. Então, tempestade na vida de crente não é pra gente morrer, nem se desesperar, nem desviar, não. É só pra gente tirar algumas coisinhas que estão desagradando a Deus pra fora. Segundo, Jesus não sai do nosso barco. Ele aparenta estar dormindo, mas ele não está dormindo, porque não dorme, não dormita, nem vacila o guarda de Israel. Louvado seja Deus. Ele espera a gente incomodar ele somente. E os discípulos começam a incomodar o mestre. Eu imagino Jesus levantando, irmão, eu amo Jesus. Jesus olhando para o mar, assim: mar, tu não me respeita não, seu moleque? Você esqueceu só porque eu estou em corpo humano? Você esqueceu que você cabe nas conchas das minhas mãos? Eu imagino Jesus olhando para o vento e dizendo: vento, tu assopra para onde tu quer, mas quem manda em você é eu. Te aquieta, mar, te aquieta, vento. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Eu tenho uma palavra de Deus: a tempestade está cessando, o mar vai se aquietar. Eu sei que tu tem chorado, eu sei que tu tem vivido dias difíceis, mas está chegando aí um tempo de grande bonança. Jesus se levantou.